Viagens sem nomes, um relato de um casal em aventura pela Ásia. Por João Miranda e Ana Monteiro. Olá a todos, o meu nome é João Miranda. Aqui ao meu lado eu tenho a Ana. Olá, bom dia a todos. Nós formamos o projeto Viagens Sem Nomes, andamos a passear pela Ásia e todas as quintas-feiras aqui na RCG é dia de contar as nossas novas aventuras. Nós estamos agora num terraço de Bangkok, estamos a gravar diretamente aqui do nosso hostel. Sim, e é na rádio e também no Facebook, em facebook.com/viagens sem nomes, que lá podem encontrar também vídeo e fotografia da nossa grande viagem. Ora, antes de falar de Bangkok, que era onde nós nos encontramos agora, esta foi uma semana de transição. Nós mudámos de país e estamos na terceira nação da nossa viagem. Estamos também a entrar no terceiro mês desta grande viagem. Por isso, esta foi uma semana de mudança e tivemos algumas dores de cabeça. É verdade, mas comecemos então pelo início. Vamos até Goa, na Índia ainda, na nossa última semana deste gigante asiático. Já vos tínhamos contado que decidimos então ficar num hostel assim mais caro. Estávamos numa altura que precisávamos de apelar ao conforto e ao descanso, sim, porque a Índia pode ser bastante cansativa. Por isso decidimos ficar neste hostel em Anjuna e não saímos mais de lá até quase ao final da Índia. Pois, foi então, nós neste hostel estávamos bem, tínhamos pequeno almoço e um bom pequeno almoço com cereais, omelete, chá, isto parecendo que não faz poupar algum dinheiro, porque só nos vinha a fome mais tarde e bastava comer qualquer coisa. Além disso, este hostel tinha cozinha, o que dava para improvisar qualquer coisa rápida e barata, como noodles e essas coisas. Aliás, eu até estava entusiasmado em cozinhar qualquer coisa assim mais à séria, porque já temos alguma saudade de jogar as mãos às panelas e comer comida feita por nós, mas este desejo foi-se logo embora quando eu comecei a ver os preços das coisas. Por exemplo, um pacote de massa a custar o equivalente a 1,30€, isto em rúpias. Tivemos noutro sítio em Goa, em Panjim, que vimos uma lata de atum ao dobro do preço que costumamos comprar em Portugal. No entanto, relembrar que isto foi em Goa, é uma das zonas mais caras, se não a mais cara da Índia. Além disso, estou a falar de produtos importados fora do consumo tradicional dos indianos. E foram os únicos supermercados que encontramos na Índia, não encontramos mais nenhum. E não cozinhar, para nós, não foi a única desilusão que tivemos no que diz respeito a esta questão da comida. Toda a gente sabe, e nós também já o dissemos aqui, que Goa tem uma grande ligação com Portugal. Mas não estávamos à espera de encontrar um restaurante chamado Churrasco no Patrão, é verdade, ouviram bem. Nós foi como se tivéssemos visto o céu, começou-nos logo a crescer água na boca só de pensar no frango assado à portuguesa. Decidimos então ir lá jantar e quando chegamos pedimos e disseram-nos que já não havia. Foi, portanto, uma desilusão enorme. Nós ficamos então com a cabeça feita num melão, como se costuma dizer. Mas decidimos que íamos comer por lá na mesma e pronto, eles até disseram, olha, não temos frango, mas temos moelas e temos espetadas de porco, também feitas de tudo de maneira portuguesa, inclusive com ingredientes portugueses. Mas a desilusão continuou e ainda foi maior, porque era muito pouco para os 2 comilões que nós somos e depois acabamos por pagar bastante, a conta final foi alta. Sim, mas esta não foi a única coisa portuguesa com que tivemos contacto. Já falámos dos nomes de pessoas em português, muita gente a chamar-se João, David, Mendes, Mendonça, cruzamos com muitos nomes deste género, mas ainda não tínhamos encontrado alguém que falasse português. Aconteceu nos Correios, onde fomos enviar alguns postais, e o senhor que lá trabalhava apercebeu-se que nós éramos portugueses e disse-nos num português bem claro, são 20 rúpias. Nós ficámos boquiabertos a olhar um para o outro e também ficámos alojados depois numa casa portuguesa, isto em Panjim, antes de partirmos para o aeroporto.
E nestes hostels que temos ficado em Goa, tem-nos sempre pedido para ficar com o nosso passaporte até ao check-out, portanto até ao dia de saída. Esta é uma política que não nos cabe na cabeça, estamos sempre a ser invadidos com conselhos e um dos mais importantes é mesmo este, portanto não deixar o passaporte com ninguém, não deixar o passaporte em nenhum lado. E depois há então estados que têm leis destas. Portanto, na primeira vez que nos fizeram isso, nós pensávamos que havia uma má intenção de quem nos estava a pedir o passaporte. Mas depois vimos que todos afinal pediam e começamos a perceber que era então uma norma do Estado de Goa. Nós conseguimos dar sempre a volta à situação e explicamos que nunca na vida íamos deixar os passaportes, em que situação fosse, principalmente aqui na Índia. Uns foram mais difíceis de convencer que outros, mas todos acabaram por compreender a nossa situação. Pois não tinha outro remédio. Mas voltemos à Anjuna, na pequena vila de Goa, onde é propício a uma vida de praia, que foi o que nós essencialmente fizemos. Nós no início não estávamos a gostar muito de todo aquele ambiente turístico e massivo, pelo menos era o que nos estava a parecer, fazia-nos muito lembrar o nosso Algarve, mas pronto, conforme o tempo foi passando nós fomos habituando e começámos a conhecer outras coisas e começámos a gostar mais da aldeia. Por exemplo, descobrimos uma praia a norte da praia de Anjuna, era muito bonita, mais rochosa e tinha muito menos gente, o que nos agradou bastante. O problema é que ficava a 1 hora ao pé do hostel onde estávamos e ainda por cima decidimos fazer essa caminhada à hora do almoço. Isto estão uns 36 ou 37 graus, nós íamos morrendo. Começámos a ver que é uma estupidez sair de casa a essa hora, ou se sai bem cedo ou se sai quase de noite. Exatamente, e se o problema de dia é o calor, o problema da noite são os mosquitos. O repelente ajuda muito, mas não nos salva de todos. Eu até tenho tido algumas guerras com alguns que aparecem no quarto durante a noite e decidem ficar-se por lá para nos chatearem. Às vezes, um só mosquito pode resultar numa noite muito mal dormida. Mas voltando à Anjuna e às praias, o João tem razão quando diz que é uma estupidez sair à hora de pico do calor para uma caminhada de 1 hora. E de certeza que não o vamos voltar a repetir. Aqui o que compensa mesmo é alugar uma mota e é o que fazem 90% das pessoas que lá vão passar férias. Mas nós decidimos não gastar esse dinheiro, por isso tínhamos que nos sujeitar a andar a pé. Houve só uma vez que andamos de mota, com uma amiga nossa que encontramos lá por Anjuna. Faz realmente muito calor no sul da Índia e na praia sabe bem levar com o vento das praias ventosas que há em Goa. Pelo menos enquanto lá estivemos houve sempre muito vento. Ou então tivemos azar, não sei, em apanhar isso em Anjuna. Azar ou sorte, porque se não fosse o vento, nem nas praias se conseguia lá estar. Só houve um dia que me incomodou. Isso foi no dia do Flea Market. É verdade, o Flea Market é um dos maiores eventos de Anjuna, é uma espécie de feira da ladra ou de mercado. A sua extensão é enorme e é fácil perder uma tarde por lá só a ver coisas. Algumas bonitas, outras feias, tem muitas coisas iguais e muita gente também a vender bijuteria em prata, com coisas também muito bonitas e até baratas, se relacionarmos com os preços da Europa. Nós não compramos nada em prata porque não faz parte das nossas prioridades, mas compramos outras coisinhas para nós. E foi precisamente neste mercado que vos falamos que eu tive um encontro muito estranho com um senhor. Ele veio falar comigo e apontar para as minhas orelhas, a dizer algo que eu percebia como shop. Eu pensei então que ele tinha alguma loja ou alguma tabanca, como se costuma dizer lá no mercado, onde podia vender brincos para mim. Mas a coisa começou a tornar-se estranha quando o senhor começa a tentar enfiar os dedos nos meus ouvidos e a tentar limpar-nos. Aqui eu começo a ouvir soap em vez de shop. Eu até agora não faço ideia do que ele queria porque eu entretanto mandei-o à fava, mas estou convencido que ele me queria levar para algum lado para me lavar as orelhas. Meus amigos e amigas, estas histórias só mesmo na Índia. E foi em jeito de despedida da Índia que começamos então a organizar-nos para ir para a Tailândia. Começamos por comprar o bilhete de autocarro para Bangalore, cidade que ficava a 12 horas de estrada de Goa. Era a cidade onde íamos então apanhar o avião.
Compramos um bilhete, tornamos a comprar o bilhete numa agência, onde a senhora se tinha enganado, portanto enganou-se no troco e deu-nos 200 rúpias a mais, que são à volta de 2,60 €. Pronto, acontece e achamos que não é o fim do mundo. Mas esta senhora não acha o mesmo que nós e decidiu fazer então um grande caso disso. Ligou-nos. Ao início não sabíamos do que se tratava e pensávamos que podia ser um problema com o autocarro e, portanto, decidimos atender o telefonema. Quando ela nos diz que nós temos que voltar lá, voltar para trás, porque ela se enganou a dar o troco, nós ficamos tipo, a sério? A sério? O problema não era devolver o dinheiro, obviamente, o problema era ter que ir ao outro lado da vila só por causa de 2 € e tal. Com um calor infernal. Exatamente, e ainda por cima, a culpa não tinha sido nossa. Mas pronto, no final decidimos ir lá entregar as 200 rúpias, também com medo que ela, por um capricho qualquer, nos conseguisse cancelar a viagem. Acabou por não cancelar. Nós fomos de Anjuna para Panjim num autocarro local, não fomos de tuk-tuk como tínhamos ido para Anjuna. Poupámos muito dinheiro e foi muito fácil de apanhar. Passámos, foi um calor, lá está, mais uma vez o calor. Felizmente esta viagem só foi uns 45 minutos. Depois apanhámos o tal autocarro que comprámos na agência de viagens, o bilhete de 12 horas até Bangalore, uma das maiores cidades do sul da Índia. Aqui iríamos iniciar a nossa viagem de avião para Bangkok, a capital da Tailândia. Este autocarro era como os que já estávamos habituados quando fizemos as nossas viagens na Índia. Normalmente estas viagens são feitas à noite. Por exemplo, não havia a hipótese de comprar um bilhete de manhã para viajar durante a tarde. Nestes autocarros estão munidos com camas bem espaçosas, camas de casal, bastante confortável e dá para descansar bem. A única coisa que não foi tão confortável foi o caminho montanhoso por onde viemos, que parecia que íamos numa montanha russa, com as malas a caírem em cima de nós e a gente a rebolar por cima uns dos outros. Uns dos outros não, um do outro, eu e a Ana. Foi bastante desconfortável. Foi. E nós quando chegámos a Bangalore, tivemos que ir perguntando às pessoas onde se apanhava o autocarro para o aeroporto, que não ficava na cidade, coisa que até foi mais fácil do que nós estávamos à espera. Porque se fosse, por exemplo, em Nova Delhi, onde começámos a viagem na Índia, nós sabíamos que não podíamos perguntar a ninguém porque iam desenganar-nos de alguma forma. Não se pode confiar em ninguém. No Sul, sentimos que as pessoas eram mais confiáveis e mais dispostas a ajudar. Isto pode ter a ver com a situação económica. No Sul há mais dinheiro, possivelmente devido ao turismo. Isto não se reflete só na personalidade das pessoas, nota-se também que as cidades são mais cuidadas e não tão poluídas. E chegamos então ao aeroporto. Tivemos que esperar lá umas 8 horas até à hora do nosso avião. Íamos fazer uma escala ainda em Chennai, outra cidade do sul da Índia, e foi então por causa desta escala que eu tive o pior azar que se pode ter como viajante. Portanto, a minha bagagem não chegou ao destino final. Nós logo em Bangalore parecia que estávamos a pressentir que alguma coisa ia correr mal e perguntamos então umas 3 vezes à senhora do check-in se ela tinha a certeza que não era preciso levantar a mochila na escala que íamos fazer. Disseram-nos que não e deram-nos a certeza que a mochila ia estar em Bangkok. Chegámos então à Tailândia de madrugada e demoramos um pouco a chegar até ao local das malas, porque tivemos a tratar de vistos e depois até percebemos que os portugueses não precisam de visto, portanto é só passar o carimbo na imigração. E então, quando chegamos ao tapete rolante com as bagagens do nosso voo, vimos logo a mochila do João e não vimos a minha. Vimos então logo que alguma coisa estava errada, porque já havia um sinal a dizer última bagagem, portanto last bag, o que significava então que não viriam mais malas. Ficamos logo muito nervosos, porque seria impensável ficar sem mochila e sem tudo o que estava lá dentro. E portanto desatamos aos gritos com toda a gente que nos aparecia à frente, exigindo saber onde estava a minha mochila. Houve então uma senhora que conseguiu rastreá-la e viu que ela estava então na Índia, tinha sido deixada em Chennai. Portanto, de todo o mal foi o menos, porque pelo menos sabiam onde estava e disseram-nos que a mochila vinha então no dia a seguir no mesmo voo. Sim, mas pronto, ao menos foi a tua, não foi a minha. Mas pronto, estou a brincar. Ponto da situação.
Desde que tínhamos saído de Goa, tinham passado 36 horas de autocarro, entre autocarros, trocas de autocarro, esperas no aeroporto, viagens no avião, enfim, nós estávamos cansados. De repente vemos-nos em Bangkok, sem uma das nossas malas, ficámos muito desgostosos. Ainda por cima, o plano era ir para o sul, logo na manhã a seguir, e isso significou que tivemos de ficar 2 noites em Bangkok que não estavam planeadas. Nós tratámos logo de arranjar um hotel perto do aeroporto nessa madrugada, fomos contactando depois ao longo do dia a seguir com os responsáveis das malas, ou seja lá o que for, por e-mail, também para saber do ponto da situação. Sempre nos respondíamos, nós ficávamos ansiosos porque as respostas não eram conclusivas e parecia que nos estavam a preparar para o pior, e notava-se que estavam com um discurso de como se tivesse alguém a fugir à responsabilidade. Mas pronto, acabou bem, a mochila apareceu sã e salva. Fizemos uma reclamação depois para ver no que é que isto dá, provavelmente não vai dar em nada. E os azares neste início da Tailândia não se ficam por aqui. Portanto, já falamos da questão da mochila e com esta questão já resolvida, quisemos então ir para o sul, como tínhamos planeado. Era lá que íamos fazer um workaway, já tínhamos tudo combinado, andávamos a falar com esse workaway há umas 2 semanas. Fomos então comprar os bilhetes de autocarro, depois estivemos na estação a fazer tempo até ser hora de embarcar. 2 horas antes descobrimos um restaurante que nos dava Wi-Fi, portanto acesso à internet gratuito, e decidimos então consultar o nosso e-mail. Quando o fizemos, tal não foi o nosso espanto quando vimos que este workaway nos tinha cancelado à última da hora. Tentamos ligar, mas sem sucesso, porque já tínhamos o número dele. Mandamos outro e-mail sem resposta e decidimos então que seria melhor abortar a viagem para o sul e ficar em Bangkok a tentar ver um outro voluntariado. Por sorte, deixaram-nos devolver os bilhetes e ficaram apenas com 10%, e foi menos esse dinheiro que perdemos. Pois, ou nós estamos com muito azar, ou não sei, mas esta plataforma do Workaway tem-nos dado muitas desilusões. Só resultou mesmo no Nepal, no primeiro país onde estivemos. Esperamos que este rumo mude. E pronto, lá ficamos por Bangkok, arranjámos um hostel barato, mas com excelentes condições, estamos muito contentes com isso. É em dormitório, mas tem cama de casal, dá-nos pequeno almoço e no geral é bastante confortável. Pelo menos também temos de ter alguma sorte. E sim, os primeiros momentos em Bangkok foram então um azar a seguir ao outro, mas já estamos na Tailândia e decidimos então ficar em Bangkok durante alguns dias. As primeiras impressões que temos tido são boas, as pessoas são simpáticas, sempre com um sorriso na cara. Não se fala muito inglês e portanto isso resulta em alguns problemas de comunicação, principalmente nestas alturas de azar em que precisamos de falar com as pessoas. Nota-se também uma cidade organizada, com uma boa rede de transportes, ou seja, foi assim um bocadinho uma lufada de ar fresco depois de tudo o que vimos na Índia. Sim, e a comida é espetacular. Temos devorado tudo o que nos aparece à frente, principalmente com os olhos. Não notamos lixo nas ruas, notamos sim, a única coisa que eu notei poluída foi o rio. O que se nota também é que o país está de luto. O rei da Tailândia morreu dia 13 de outubro do ano passado e ainda se nota muita gente de preto, assim como fotografias de Sua Majestade por todo o lado. É só andar nas ruas e olhar para um lado e para o outro, estão sempre a aparecer. E acho que até tivemos sorte, porque se tivéssemos vindo um ou 2 dias antes, tínhamos apanhado muitas coisas fechadas. Exato, e também temos apanhado dias muito quentes e muito úmidos. Apetece sempre tomar banho, porque a pele está constantemente peganhenta. Os quartos têm todos ar-condicionado, ou de outra forma seria impossível dormir, porque à noite também faz mesmo muito, muito calor. E pronto, chegou ao fim do nosso tempo. Convido os ouvintes a ouvirem novamente esta aventura em rcg.pt, onde podem encontrar o Viagens Sem Nomes em podcast. E para a semana estamos então de volta para contar mais aventuras da Tailândia. Já sabem, todas as quintas-feiras às 12 horas, com repetição às 19. E tenham um resto de um bom dia e até para a semana. Adeus.